Olá, olá! Muito bom dia para vocês, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Esse aqui é o Mundos Internos, eu sou a Fran Maciel, sou psicanalista e a gente está aqui dedicando alguns minutos do nosso dia para estudar o Diário Estoico. No mês de maio, a gente está falando sobre a disciplina da ação. É a segunda parte do livro, ela é dividida em 3 partes, como eu expliquei no vídeo anterior, de ontem. E a gente vai falar hoje, no dia 2, o seguinte: seja a pessoa que você quer ser. Primeiro, diz a ti mesmo que tipo de pessoa queres ser. Depois, faz o que tens de fazer. Pois em quase toda a atividade vemos que esse é o caso. Os atletas primeiro escolhem o esporte que desejam. Em seguida, fazem esse trabalho. Epicteto Discursos. É muito improvável que um arqueiro atinja um alvo em que não mirou. O mesmo se aplica a você. Seja qual for o seu alvo, você certamente errará o alvo se não se der ao trabalho de retroceder e disparar. Nossas percepções e princípios nos guiam na seleção daquilo que queremos. Mas, em última instância, nossas ações determinam se chegamos lá ou não. Portanto, sim, gaste algum tempo, tempo real e ininterrupto, pensando sobre o que é importante para você, quais são suas prioridades. Depois, trabalhe para isso e abandone todas as outras coisas. Não é suficiente desejar e esperar, é preciso agir e agir corretamente. Eu vejo que isso é uma coisa que tem acontecido cada vez mais, com os jovens principalmente. Eu acho que é uma coisa que sempre aconteceu, mas tem sido maior agora. Eu tenho a impressão que acontece, inclusive, mais em lugares do interior, por exemplo, onde a oferta de oportunidades de estudo e de trabalho é menor. Porque as pessoas estão seguindo a vida sem saber muito para onde elas querem ir, sabe? Não pensam numa profissão, não escolhem uma profissão, não escolhem o que estudar, não escolhem o que fazer. Muitas vezes elas acham que trabalhar demais e estudar demais vai ser uma coisa que não é. É como se fosse do passado, sabe? Tipo assim, hoje em dia não se faz mais isso para viver. E é interessante esse discurso, porque a gente percebe que existe um descolamento mesmo de geração, sabe? Parece. Eu tô na faixa dos 40 e parece que a geração que é a minha, lá que nasceu nos anos 80, é meio descolada do pessoal que tá com 20 agora, sabe? Parece que são mundos muito diferentes nesse sentido. Eu não sei como foi para vocês, claro que o Brasil é um país continental e tem realidades muito diversas e contraditórias, muitas vezes opostas. Mas na minha infância e adolescência, não estudar não era uma opção. Era uma coisa que não se cogitava. Tipo assim, eu vou terminar o segundo grau e pronto. Isso não aparecia, entendeu? Não era uma coisa aceitável. Não era nem uma coisa cogitável. E aí a gente vê hoje, pelo menos na minha realidade que eu tô agora, que agora eu tô no interior, eu nasci numa capital, então talvez essa seja uma grande diferença também. Eu vejo jovens com 20 anos, 22, meio que sem saber muito para onde vai, sabe? E eu percebo que são algumas vertentes que levam essa pessoa a ficar meio perdida. Uma delas é, sim, a falta de oportunidade de estudo, de oportunidade de trabalho, que aí eu vejo que é uma coisa muito de interior. Não que não seja uma coisa que acontece também nas capitais e em outros grandes centros, mas nos grandes centros existe mais oferta de cursos de faculdade, de cursos tecnológicos, tecnólogos, existe mais opção. E aí parece que a visão aumenta um pouco. No entanto, mesmo no interior, a pessoa pode ter uma visão como essa. Então, isso que ele fala aqui, né, de você primeiro escolher e depois trabalhar para isso, é isso que vai fazer você ser a pessoa que você quer ser. Mas antes de você poder ser a pessoa que você quer ser, você precisa saber como você quer ser. E aí, essa falta de visão que às vezes eu percebo nos jovens, mas claro que não é restrito a eles, né? Existe essa falta de visão para muita gente, mesmo da minha geração e das gerações anteriores, e não é uma coisa
geracional, mas é uma coisa que pode aplacar qualquer pessoa, que é assim, só vai vivendo, sabe? A pessoa não é nem vivendo, a pessoa existe, ela não vive. E isso é uma coisa que pega muito, assim, quando a gente chega numa idade em que a gente percebe que a gente não fez muita coisa da vida. E não é que a gente precisa fazer muita coisa da vida, a gente não precisa mudar o mundo, já falei sobre isso aqui, né? Não precisa mudar o mundo, a gente precisa apenas tentar se desenvolver um pouco mais. E eu percebo que às vezes as pessoas estão com essa dificuldade, sabe, de entender como é que faz. O que é isso aí que é para fazer, sabe? O que é viver? O que é. Então, existe essa. É uma crise mesmo, assim. Mas eu não acho que seja dessa geração somente esse tipo de crise. Eu acho que é uma coisa humana. Todo mundo passa por isso. Mas hoje, com a internet, que é uma coisa assim, tipo. Dá para considerar, né, que de 20 anos para trás, a gente sofreu uma revolução completa com a tecnologia, com a internet, com as coisas que estão acontecendo. Então, hoje, a gente se prender a um não sei muito o que fazer, talvez aí seja por uma escolha, porque existe muita oportunidade na internet de aprendizado, de desenvolvimento, de conhecimento, e, no entanto, a gente às vezes está escolhendo coisa que, né? Tudo bem, gente, a gente pode ficar ouvindo e vendo vídeo de bobagem, de piada, e tá tudo certo. Mas quando você só faz isso, é meio que você desperdiçar uma oportunidade de você ter grandes conhecimentos na palma da sua mão, porque é na palma da mão, né? Tipo, tá no celular. Se você pegar o seu celular, tá ali. É fácil de você acessar. Diferente da minha época e até das anteriores, que você tinha que ir na biblioteca, pegar uma Barça, né? Eram livros caros, eram livros difíceis. Gente, hoje em dia tá muito simples. Você conseguir saber sobre alguma coisa tá muito mais simples. Mas o interesse e a vontade de querer saber tá menor. Perceberam isso? Eu tendo a achar, a acreditar, que vocês que estão aqui no Diário Estoico não são essas pessoas que não querem saber, porque estamos falando de filosofia, de conhecimento. Então, estamos na bolha das pessoas que querem buscar e que querem saber e que querem se aprimorar e que querem entender como faz para ser a pessoa que quer ser, né? Mas eu vejo que não é a maioria. Não é a maioria. A maioria das pessoas. Você pode fazer um teste. Quando terminar esse vídeo aqui, vai no YouTube e veja o que está em alta. Você vai ver que são amenidades. São coisas. Claro, né? Que tem lá os esportes e as músicas estão sempre em alta. Mas a busca por conteúdos que não são esporte, futebol, basicamente no Brasil, né? E músicas, canais de música, de cantores mesmo, você vai ver que são coisas que não agregam muita coisa. Claro que a gente tem que se divertir, tem que se distrair muitas vezes e ter coisas que nos aliviem, né? Não, a gente não precisa estudar 100% do nosso tempo, a gente não precisa ficar pensando 100% do nosso tempo, né? Mas você percebe que as pessoas não estão usando o recurso da internet, essa preciosidade, na minha opinião, como ela deveria ser usada, que é para a gente aprender mais. E é meio triste, assim, porque na verdade é um reflexo da sociedade, né? Como eu falei, no interior tem pouca oferta de cursos e de empregos, enfim. Mas a internet está aí, né? E aí a gente percebe que existe uma porta enorme que está dando oportunidade, e às vezes a pessoa não está conseguindo entender que essa porta é uma oportunidade, sabe? Eu acho que está muito aí. Mas e você? Quem você quer ser? Já conseguiu identificar? Já conseguiu saber quem você quer ser? Já conseguiu voltar para trás para poder atirar no alvo que você quer? Que alvo é esse que você quer? Eu acho que talvez essa seja a primeira pergunta, né? É uma coisa que ele coloca aqui. Antes de você ir, você tem que saber para onde você vai, né? A direção é importante, não só o caminhar e a velocidade com que você vai, mas a direção que você vai.
Então, se você ainda não identificou para onde você vai, talvez seja essa a sua tarefa. Se você já sabe para onde você vai, o seu trabalho hoje é conseguir encontrar caminhos para chegar nesse algo que você já identificou. Muito obrigada por estarem aqui. Lembrem de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, compartilhar com alguém e voltar amanhã que vai ter mais Diário Estoico. Um ótimo dia para você e até lá. Tchau!